Em algum momento da história, alguém decidiu que a alquimia era sobre transformar chumbo em ouro. E com isso, descartou séculos de uma das investigações intelectuais mais sérias e complexas que o mundo ocidental já produziu. Porque os alquimistas sérios, e havia muitos deles, sabiam que o ouro era uma metáfora. E a metáfora era você. A alquimia surgiu no Egito helenístico, floresceu no mundo árabe medieval e chegou à Europa nos séculos XII e XIII através das traduções dos textos islâmicos. Por mais de 1000 anos, foi levada a sério por algumas das maiores mentes do Ocidente. Isaac Newton escreveu mais sobre alquimia do que sobre física. Paracelso revolucionou a medicina usando princípios alquímicos. E Robert Boyle, considerado um dos fundadores da química moderna, começou como alquimista. Mas o que a alquimia realmente era? Era um sistema de transformação. Não do metal, do praticante. O laboratório era externo, o processo era interno. E ninguém entendeu isso melhor do que Carl Gustav Jung. Jung passou as últimas décadas da sua vida estudando alquimia. Não porque acreditava em transmutação literal de metais, mas porque percebeu algo extraordinário. Os processos alquímicos que os textos descreviam correspondiam de forma precisa e sistemática aos processos que ele observava na psicologia profunda dos seus pacientes. A linguagem era diferente. O mapa era o mesmo. O processo alquímico central se chamava Opus Magnum, a grande obra, e tinha etapas. A primeira era a nigredo, o enegrecimento. Era a fase da dissolução. O material cru era jogado ao fogo, decomposto, reduzido ao seu estado mais primitivo. Na psicologia junguiana, isso corresponde ao confronto com a sombra, os aspectos de si mesmo que você recusou ver, que reprimiu, que projetou nos outros. A fase em que tudo o que você pensava que era, começa a desmoronar. Não é agradável, mas é necessário. Você não pode transformar o que não está disposto a ver a dor. A segunda etapa era a albedo, o embranquecimento, a purificação do que sobrou depois da dissolução. Na psicologia, é a fase em que você começa a separar o que é genuinamente seu do que foi condicionamento, dos papéis que você aceitou sem escolher, das identidades que outros criaram para você. É um processo de clarificação dolorosa. A terceira era os citrinitas, o amarelecimento, uma etapa que muitos textos combinavam com a seguinte. E a quarta, a mais importante, era a rubedo, o avermelhamento, o retorno ao mundo com a substância transformada, o ouro. Na psicologia junguiana, isso corresponde à individuação, à integração dos opostos dentro de si mesmo, a chegada a uma totalidade que inclui tanto o consciente quanto o inconsciente, tanto a luz quanto a sombra. O alquimista que completava o opus magnum não produzia ouro externo. Produzia um ser humano inteiro. Isso é poderoso. Mas o que é ainda mais poderoso é como a alquimia descrevia o processo de transformação em detalhe cirúrgico. Por exemplo, o conceito de solúcio, a dissolução. Os alquimistas diziam que era preciso dissolver e coagular. Solve e coagula. Dissolver as formas rígidas para que algo novo pudesse tomar forma. Jung identificou isso no processo terapêutico. Antes de qualquer verdadeira mudança psicológica, há um período de desorientação, de perda de estruturas fixas de identidade. A pessoa que entra em terapia ou em qualquer processo sério de crescimento passa por um período em que não sabe mais quem é. Isso não é patologia, é alquimia. Outro conceito central é o da conjunctio, a união dos opostos. Na alquimia, representado pela fusão do rei solar e da rainha lunar, do enxofre e do mercúrio, do fixo e do volátil. Jung entendia isso como a integração dos opostos psicológicos, consciente e inconsciente, masculino e feminino, persona e sombra. A totalidade não é a eliminação dos opostos, é a capacidade de conter ambos sem ser destruído pela tensão. E é o conceito de lapis philosophorum, a pedra filosofal, o produto final do opus magnum. Na mitologia alquímica,
Ela transformava metais ordinários em ouro e curava todas as doenças. Na leitura junguiana, o self, o centro integrador da psique, tem exatamente essa função. É o que, quando ativado, confere coerência, significado e saúde psicológica ao indivíduo. A alquimia não sobreviveu como ciência. Ela foi substituída pela química, que funciona muito melhor para transformar matéria física. Mas como psicologia, como mapa do desenvolvimento humano, ela tem uma profundidade que a psicologia do século XX mal começou a explorar. Pensa nas pessoas que você admira que passaram por transformações genuínas, que eram uma coisa e se tornaram outra, não por decisão voluntária, mas por necessidade, por crise, por perda, por confronto com algo que elas não podiam mais evitar ver. Essas pessoas passaram pela nigredo, pelo enegrecimento, e saíram do outro lado com algo que não existia antes, não ouro, algo melhor, inteireza. A alquimia diz que isso não é acidente, é processo. É o processo fundamental pelo qual um ser humano se torna aquilo que no fundo ele sempre teve o potencial de ser. Solve et coagula, dissolve e coagula, desfaz para refazer, morre para renascer. Não é mágica, é o trabalho mais difícil que existe.